Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez nesse canal, onde nós vamos falar hoje sobre saúde emocional. Como ter saúde emocional num tempo que é tão difícil, são tantas informações, tantas coisas que as pessoas nos falam, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, então não sai daí, porque hoje eu vou falar algo tão natural do ser humano que nós ignoramos e é a chave para a gente ter saúde emocional. Hoje eu trouxe alguns participantes desse vídeo, estão aqui, ó. O que nós não percebemos muitas vezes é que as nossas emoções são a chave para a gente ter saúde emocional. Bom, emoções, emocional. Só que a nossa saúde emocional, ela se dará quando a gente vai para um campo um pouco mais profundo, quando a gente vai para os nossos sentimentos. Quando a gente trata os nossos sentimentos, então a gente tem saúde emocional. E eu vou explicar direitinho para você o que eu estou querendo dizer com isso. As nossas emoções, elas são uma resposta química de um estímulo externo. O que significa? Significa que para eu ter nojo, medo, alegria, tristeza ou raiva, para eu ter uma dessas 5 emoções, que são emoções natural do ser humano, faça dia ou faça sol, você queira ou não queira, isso daqui, uma dessas 5 emoções sempre estarão presentes. Por quê? Porque é uma resposta química do nosso cérebro, a gente não consegue não sentir. Nós conseguimos controlar a intensidade, mas não sentir, nós não temos como. Isso daqui é importante para nossa sobrevivência. Então nós sentiremos uma dessas emoções na nossa vida, no nosso cotidiano. A questão é, essas emoções, ela não tem uma estrutura cronológica para acontecer. Ou seja, não acontece a cada 5 minutos, a cada 1 hora, ou a cada uma semana, um mês, um ano. Não tem uma programação cronológica para acontecer. Acontece essas emoções toda vez que eu recebo um estímulo externo. O que é o estímulo externo? O que as pessoas me falam, o que eu vejo, o que eu sinto, o cheiro, a degustação, o paladar. Então, esses são estímulos externos. Eu preciso de um desses estímulos externos. Aliás, eu preciso de um estímulo externo que vou usar um desses meus 5 sentidos para que meu cérebro gere a química das emoções. Então, eu vou ficar triste a partir de um estímulo externo, algo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti. Eu vou ficar alegre a partir de um estímulo externo. Então, precisa acontecer algo para que uma dessas químicas seja gerada ali no meu cérebro, caia na minha corrente sanguínea e eu receba aquela emoção, que não é sentimento. Vamos lá. Emoção é químico, vai acontecer. Sentimento não é químico. O sentimento acontece depois de uma dessas emoções. Essas emoções são a porta de entrada. Então, eu recebo o estímulo externo, eu codifico esse estímulo externo de acordo com a minha informação de vida, como eu aprendi a viver, como eu aprendi a ver as coisas. Então, se eu sou uma pessoa muito dodói, eu vou cair logo para tristeza, da raiva vai cair para um outro sentimento. Se eu sou uma pessoa bem resolvida, me ensinar a ser bem resolvida, eu posso sentir raiva, mas isso pode gerar um outro sentimento diferente do vitimismo ou da mágoa. Então, essas emoções básicas vão acontecer. O problema não está nessas emoções básicas. Quando eu falo saúde emocional, eu poderia falar, na verdade, sobre saúde sentimental. Por quê? Porque a emoção, ela não precisa de saúde, porque as emoções são saudáveis. Mesmo a raiva e a tristeza já é uma coisa saudável, é algo natural do nosso organismo, é algo natural para a nossa sobrevivência, não tem nada de errado em sentir nenhuma delas. Então é saudável sentir qualquer uma delas. A questão é, quando eu recebo um estímulo externo, faço a leitura daquilo, de acordo com a informação que eu recebi desde a minha infância, com as dores que eu sofri, com a informação que eu tenho sobre a vida, eu vou codificar depois de receber essa química, depois de receber esse estímulo externo, eu codifico, recebo a química e depois que eu sentir uma dessas 5 emoções, o que eu faço com essas emoções? É aí que a gente adoece. Não adoece a partir delas, nós adoecemos a partir do que sentimos depois delas. Por ser algo, uma resposta química natural do nosso cérebro, ela vai acontecer. Mas qual a intensidade que eu coloco
nelas para que se transforme num sentimento. Porque o sentimento não é químico. O sentimento, eu preciso gastar tempo nessas emoções, pensando no que aconteceu, para que eu gere um sentimento. O sentimento é um processo neurológico, é um processo onde você gasta tempo pensando. Vamos citar um exemplo para você conseguir entender melhor o que eu estou falando. Vamos supor que eu chego em casa e meu marido me fala alguma coisa e aí eu fico com raiva ou triste. Uma dessas duas emoções que a gente joga mais pro ruim, que às vezes é uma emoção que não pode ser ruim. Mas vamos lá. Eu sinto uma dessas emoções e eu gasto tempo nelas pensando. Por exemplo, se meu marido me falou algo e eu fiquei triste. Puxa vida, ó o pensamento. Por enquanto foi só a tristeza. E eu falo, puxa vida, eu me dedico, eu dou o meu melhor dentro de casa, eu trabalho fora, eu cuido das crianças, chega, a roupa sempre tá bonitinha, a comida tá sempre pronta. Caramba, e não reconhece. Eu não acho isso justo. A partir desse investimento nessa emoção, eu gero um sentimento que pode ser de mágoa, de inferioridade, de vitimismo. Aí são diversos sentimentos que eu posso sentir. Então, quanto eu estou investindo de tempo na emoção que eu estou vivendo, que vai gerar um sentimento bom ou ruim? Porque eu posso ficar triste com o que ele fala para mim e pensar, cara, ele não reconhece o que eu faço, mas eu sou muito boa no que eu faço, eu dou o meu melhor. Não, olha a minha casa, tá bem arrumada, ele não reconhece, eu não posso fazer nada com isso. Eu vou continuar dando o meu melhor e vou fazer o melhor que eu posso e é isso daí. Então, eu gastei tempo pensando nessa tristeza, que é algo químico que vai acontecer. Gastei tempo nessa tristeza, mas eu não levei, não afundei, não levei pro lado ruim, não investi tempo transformando num sentimento que fosse piorar aquilo que eu estava sentindo. Pelo contrário, eu levei para uma indiferença, eu levei para um auto-reconhecimento, eu levei para uma autoestima elevada. Eu transformei a tristeza em algo bom. Vamos para a raiva. Meu marido chegou. Coitado do meu marido é lindo, maravilhoso. Mas vou dar um exemplo para vocês e vou falar de mim para não falar que eu tô mandando recado para ninguém. Então vamos lá. Meu marido chegou, falou alguma coisa, brigou comigo, me deixou com muita raiva. Mas é muita raiva. E aí eu pego essa raiva e falo assim, no mesmo contexto, tá? Não me reconhece, eu dou o melhor de mim. Poxa vida, o que é isso? Não merece a minha companhia. Aí eu faço o quê? Gera um sentimento de inferioridade, incapacidade, vitimismo, tudo porque eu peguei essa raiva e fiquei ruminando. O que é ruminar? Já viu a vaca comendo pasto, comendo grama? Ela come, mastiga, 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 engole, regurgita, volta, mastiga, mastiga, engole. E faz esse processo várias vezes. Isso é ficar ruminando. Aí vamos supor que eu falei tudo isso, passou um tempo, fui lavar a louça e tal, e aí lavando a louça eu falei assim, aqui ó, deixou o copo, não podia ter lavado, aí reclama que eu não deixo tudo organizado. Ruminei, voltei, tô trabalhando de novo naquela emoção, que já tá gerando vários sentimentos, não são vários sentimentos. Aí o filho chamou, eu vi vou assistir um vídeo, tá. Aí vou à noite, a toalha em cima da cama. Pego aquela emoção que eu senti lá de manhã e rumino, e trago de novo, e fico ruminando. E começo a transformar em vários sentimentos ruins. O problema não é sentir raiva, porque é químico, você vai sentir. O problema é o quanto você investe de tempo nessa raiva e o que você investe de tempo. Qual é o pensamento que você está tendo sobre essa raiva, sobre essa pessoa que te fez passar, entre aspas, já vou explicar o porquê também. O que essa pessoa te fez passar, o que você está investindo, como você está investindo tempo que você está levando para um lado ruim. Agora vamos pegar a raiva e levar para o lado bom, tá? Depois eu vou fazer com a felicidade para vocês entenderem. Eu vou dar o maior número de explicações possível para vocês olharem, conseguirem entenderem e se encaixar na vida de vocês o que vocês estão fazendo, para vocês perceberem. Então, eu fiquei com raiva porque o marido brigou. Aí eu pego e falo, o mesmo contexto, mas eu me dedico, né? Poxa vida, eu dou o meu melhor, meus filhos estão sempre bem vestidos, alimentados e tudo mais. Ah, quer saber de uma coisa, meu? Ele tá estressado. Eu nem vou dar atenção pra isso porque ele tá estressado. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço.
E aí eu pego a raiva, que é uma emoção aparentemente ruim, e transformo em algo bom. E aí depois eu vou lavar o copo dele, no mesmo contexto. Pego o copo dele e falo, tá vendo? Podia ter lavado o copo, mas não lavou. Então eu vou lavar porque eu vou dar o meu melhor. Poxa, se ele não consegue enxergar, eu não posso fazer nada. Eu sei quem eu sou. Aí vai à noite, a toalha em cima da cama, eu olho pra toalha em cima da cama e falo, caramba, hein? Todo homem veio com essa programação de deixar a toalha em cima da cama. Eita Deus! Dou uma brincada com Deus e levo isso para uma boa. E não transformo, eu fico ruminando a emoção, só que não pro lado ruim. Ou talvez eu nem rumine, né? Se eu aprender, eu não vou ficar gastando tempo. Eu vou falar, quer saber uma coisa? Eu sei quem eu sou, eu dou o meu melhor e dane-se, pronto. E aí eu não volto mais aquele pensamento, bola pra frente. E aí eu não fico voltando, ruminando a emoção. Mas eu posso ficar ruminando, mas toda vez que eu pensar, trazer pro lado bom, olhar para quem eu sou, olhar para as coisas que eu faço. E aí eu não fico gerando sentimentos ruins, porque são os sentimentos que trazem a depressão, a ansiedade, várias doenças mentais, doenças emocionais e doenças físicas. Por quê? Porque as emoções vão acontecer, mas o tempo que eu vou gastar nisso vai gerar várias outras coisas. Agora vamos usar a alegria, tá? Alegria, fiquei alegre com alguma coisa. Vamos supor que eu ganhei um sapato que eu queria muito. Ganhei o sapato e fiquei super alegre. Aí eu olho o sapato e falo, puxa vida, mas eu não tenho uma roupa para combinar com esse sapato. Ai, puxa vida, mas uma cor tão difícil assim. Ou seja, você ficou alegre, ficou super alegre. Só que aí você pega a alegria que você sentiu e em vez de olhar e falar, nossa, eu não tenho uma roupa para combinar com esse sapato, agora eu preciso da roupa. Ou eu vou cocriar essa roupa, eu vou ganhar de alguém essa roupa. Ou eu falo assim, não, deixa eu ver que look eu vou fazer. Cara, eu ganhei esse sapato, eu queria tanto dessa cor. Como que eu não pensei que não ia combinar com nada? Patrícia. Poderia levar e manter a alegria e transformar num estado de felicidade. Porque a felicidade não é emocional, não é químico. E não é um sentimento, não é nenhum dos dois. Pelo contrário, a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é uma construção de atos que me levam a um estado de espírito. Então, mesmo não tendo a roupa, eu vou estar feliz. Por quê? Porque independente se eu tinha o sapato, inclusive eu sou feliz. É um estado que transcende a parte química do meu cérebro, que transcende a alma, que são as emoções. Você já está num lugar muito mais elevado, é um estado de espírito. Então, independente se eu tenho, se eu não tenho, se acontece, se não acontece, eu estou feliz. Um exemplo de felicidade que a gente pode dar é a pessoa está num velório, sofrendo, e ela pode verbalizar. Eu estou feliz porque essa pessoa descansou. Eu estou feliz porque essa pessoa estava sofrendo muito, mas agora está descansando. Ou seja, você pode ser feliz e ter momentos de tristeza. Você pode ser feliz e ter alegria. Você não pode ser feliz e ser alegre. São sentimentos diferentes. Mas a felicidade, ela não é horizontal. Alegria e tristeza. Felicidade, não, ela é vertical. Ou seja, ou estou feliz ou estou infeliz. Pensa num botãozinho aqui, ó, subindo. Estou feliz, eu estou infeliz. Porque quem tá triste tenta se alegrar. Agora, quem tá infeliz não busca a felicidade, nem quer que os outros sejam felizes. Então, a felicidade são atos que constrói ela. Ela passa da emoção, que é o físico, passa do químico, que é o físico, passa da emoção, que é a alma, né? E ela transcende, ela é um estado de espírito. Então, voltando para as nossas emoções. Então, eu posso receber o sapato, ficar super alegre, mas ficar ruminando. Poxa, eu não tenho sapato. Poxa, como que eu não pensei que eu não tinha uma roupa para combinar com esse sapato? Caramba, quando é que eu vou usar esse sapato? Não tem nenhum evento para usar esse sapato. Então, você ficou muito alegre, mas depois você fica ruminando e aí leva para infelicidade. Você leva para um sentimento de desgosto, para um sentimento de vitimismo. Ai, coitadinha de mim, como que eu vou fazer com o sapato? Entende? Então, vamos lá, para você ter saúde emocional. Como que eu faço então, Patrícia, para ter saúde emocional? Entender que as emoções, que são apenas 5, emoção são 5 apenas, são essas aqui, a básica. Nojo, eu vou falar daqui para lá.
nojo, medo, alegria, tristeza, raiva. 5 emoções que são natural do ser humano, não tem o que fazer, vai sentir. Então, entenda, vai sentir, não fique lutando contra essas emoções. Elas vão acontecer e que bom que acontece. A gente precisa delas para a gente sobreviver. Elas são necessárias para a sobrevivência. Se a gente não tivesse elas, a gente comeria qualquer coisa, colocaria a mão em qualquer coisa, porque a gente não ia ter nojo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia pular de lugares altos sem poder, atravessar a rua sem olhar. Se a gente não tivesse alegria, a gente não ia desfrutar de momentos com as pessoas. Se a gente não tivesse tristeza, seríamos frios. Se a gente não tivesse raiva, que é uma energia extremamente forte, para avançar, a gente ficaria parado, tá? Então, são emoções que a gente precisa para sobreviver. Tá tudo certo sentir. A questão é, para ter saúde emocional, depois que você sente, o que você faz com essa emoção? Quanto tempo você está gastando nessa emoção e transformando em qual sentimento? Qual é o sentimento que você está transformando depois da emoção? É aí que a gente fica doente. Porque esses sentimentos, eles vão trazer para o nosso corpo respostas. Respostas quais? Doenças. Aquilo que você não conseguir verbalizar, aquilo que você ficar ruminando, o seu corpo vai contar para você. Por quê? A doença, ela não começa aqui no físico. Nós temos 7 camadas dos nossos corpos. São 7 corpos superiores que a gente tem. Perdão. São 7 corpos que a gente tem. Então, a doença vem lá de cima. Ela passa do campo etérico, campo energético, campo espiritual, chega na alma. A alma é o penúltimo estágio. Depois vem para a carne. A carne é o último estágio que todo esse seu campo, todo esse seu sistema está tentando te mostrar que você já está doente, muito antes. Só que essa informação a gente não sabe acessar, por quê? Porque a gente não estuda, a gente não sabe. Quando eu digo a gente, eu digo algumas pessoas. Eu consigo perceber, mas algumas coisas eu ainda não consigo. Algumas coisas vêm para o meu físico porque eu ainda não captei, mas tem muita coisa que eu consigo tratar antes de vir para o meu físico. Então, a população no geral, e me incluindo também por conta dessas partes que eu ainda não consigo, que vem para minha carne, para o meu corpo, mas nós, na população no geral, não foi ensinado a olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a encontrar resposta em nós e conseguimos encontrar o que está errado dentro de nós. E aí, Patrícia, como que eu sei que eu vou ficar doente? É só olhar para você e perceber o quanto você está ruminando essas emoções. Como você está ruminando? Se você sempre leva para o lado ruim, para o lado negativo, olhando, chorando por essas coisas que acontecem, o seu corpo vai reclamar. Principalmente se você sofre e não fala para alguém. Aí vem o entre aspas que eu falei, se meu marido me fez passar raiva. Se essas emoções, elas são uma resposta química de algo externo que me acontece e eu codifico isso e lanço, né, e aí gero essa química, essas emoções, quando alguém fala alguma coisa para mim e eu sinto raiva, a pessoa não vem até mim, abre a minha cabeça, pega um conta-gota e lança química no meu cérebro. Ela não faz isso. Eu gerei isso através das informações que eu tenho sobre a vida. Então, se alguém fala alguma coisa para mim e se alguém fala alguma coisa para outra pessoa, como a gente codifica isso pode ser diferente. Eu posso ficar com raiva e a outra pessoa dá gargalhada de uma mesma coisa. Eu posso ficar alegre e uma outra pessoa ficar triste. Uma piada, por exemplo, sobre defunto, sobre uma pessoa morta, né? Desculpa essa expressão, mas as piadas normalmente usam essa palavra, né? Um defunto, né? Então a pessoa pode ter passado recentemente e está em luto ainda. Então uma piada pode me alegrar, mesmo que seja sobre esse assunto, porque não estou vivendo esse momento. Então pode me alegrar da gargalhada, já outra pessoa pode ficar triste. Então, de acordo com o que você está vivendo, de acordo com a informação que você tem,
a pessoa não abriu a minha cabeça, falando dessa piada, não abriu a minha cabeça e lançou a química da alegria e falou, em você, e foi na outra pessoa e falou, em você eu vou lançar a química da tristeza. Não, é de acordo com o que eu codifiquei. Logo, o outro não tem responsabilidade nenhuma sobre o que eu sinto. Logo, o outro não tem culpa de eu codificar dessa forma. Então, você precisa olhar para você, escolher olhar diferente a situação, escolher sentir diferente para que você não fique doente. Logo, as emoções que você vier a sentir vão ter uma resposta saudável e você vai ser saudável emocionalmente e você vai ter então uma saúde emocional. Por quê? Porque você escolhe olhar para a situação diferente. Quando você faz isso, você começa a olhar para a situação diferente, procurar ruminar isso de uma forma diferente. Você vai chegar no estágio que daqui a pouco você vai receber a emoção, sentir a emoção, pensar sobre aquilo, mesmo que seja ruim, que você pensar, o sentimento seja ruim, você sente e logo você fala, não, mas eu não quero ficar pensando nisso. Você começa a cortar isso. O próximo estágio, quando você começa, são alguns estágios. Primeiro, você vai receber a emoção e você vai pensar sobre isso. Esse pensamento vai vir um segundo. Não, mas eu aprendi que eu tenho que pensar diferente, que eu tenho que procurar olhar diferente. Você está escolhendo já. Pronto, é uma escolha. A partir de hoje é uma escolha como você vai levar essas emoções. Sentir emoção não é uma escolha. É químico, vai sentir. Mas como você vai aprofundar essas emoções e transformar num sentimento é uma escolha. Talvez você não consiga fazer isso agora, já, mas só de você pensar que você tem que fazer diferente, isso já é muito bom. Já vai trazer para você consciência. É o primeiro passo, consciência, saber que precisa fazer. Então, se você pensar, eu preciso pensar diferente, eu preciso sentir diferente, perfeito, você já está começando a tomar o controle na sua mão. O segundo estágio é quando você sente a emoção, você pensa, você procura pensar já diferente, já nem sente ruim. Você fala, peraí, eu fiquei com raiva, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Não vou ficar pensando, eu escolho pensar diferente. Pronto, você já está no estágio mais avançado. Ou seja, não esperou sentir a vitimização, a mágoa para mudar isso. Mas se você sentiu, tá tudo certo. O importante é você escolher mudar, tá? O terceiro estágio é sentir raiva no nível mais baixo. Já não sentir tanto, você vai sentir, porque é química, é natural, como eu já disse várias vezes, eu tô falando várias vezes, porque eu quero que fique frisado isso na sua cabeça. Não adianta você querer não sentir, não quero ficar triste, eu não quero... Não, tudo bem ficar, tá tudo bem, fica, abraça a tristeza, abraça a raiva, mas investe nela para se transformar em coisa boa. Então, o terceiro estágio da saúde emocional é sentir raiva, por exemplo, tá? Qualquer uma delas, sentir raiva, mas menos, sabe? Nossa, não fiquei com tanta raiva dessa vez. E aí eu vou deixar de sentir raiva? Não. Por quê? Muito bem, porque é químico. Mas a intensidade vai diminuir e cada vez mais eu vou ser saudável emocionalmente. Eu vou começar a ser saudável fisicamente, porque o meu corpo não vai precisar ficar respondendo. O meu corpo não vai precisar mais ficar gritando para que eu resolva essas coisas interiores. Porque quando eu tenho uma doença, uma dor no meu corpo, é porque o meu emocional, o meu sentimento está doente, o corpo está querendo mostrar. Se você começa a tratar ali já nas emoções, o seu corpo não vai precisar mais ficar falando para você que você está doente, que tem condutas erradas ali que você precisa mudar. Ok? Eu espero que essa informação tenha sido de muita valia para você. Eu dou palestras sobre saúde emocional e centenas de pessoas têm se curado através dessa palestra, através dessa informação. As pessoas que não se curam é porque não conseguiram atingir um nível ainda de consciência, mas é um treino. É um treino. Não existe pílula mágica, não existe milagre quando você olha para dentro de você e você quer mudar. Existe sim uma escolha. Escolher se curar. Escolher olhar para você e falar, não, eu escolho. Entre fazer isso e fazer aquilo, eu escolho fazer isso porque vai fazer bem para mim, porque vai trazer mais saúde para mim. Então, hoje eu convido você
Escolha se curar. Olhe para você e diga: escolhi me curar. Escolha se curar para que você tenha uma vida mais saudável. Entendendo que não é culpa do outro o que você sente. Não é culpa do outro a forma como você vê. O outro está no processo dele também. Quando você entende isso, você toma as rédeas da sua vida na sua mão, toma o controle, você é mais saudável em todas as esferas da sua vida. Até quem não consegue ganhar dinheiro começa a ganhar mais dinheiro. Porque quando você... Esse assunto para um outro vídeo, mas vou dar uma introdução aqui. Quando você tem esses sentimentos desequilibrados, você interfere no seu campo energético. E aí tudo aquilo que você poderia receber do universo, que você poderia atrair para sua vida, você não atrai. E entender que o outro está no processo dele e que apesar de eu ficar triste com o que o outro faz, porque as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que mais vão nos machucar. Porque é as pessoas que a gente mais coloca expectativa, que a gente mais deposita expectativa. E as nossas expectativas vão ser frustradas. Porque ninguém pensa como a gente, ninguém vê como a gente. A história de vida do outro não é como a nossa. Mesmo que seja irmão, que tenha vivido na mesma casa, recebido a mesma educação. Nós somos diferentes. Então o outro não tem culpa de quebrar as nossas expectativas. Quando a gente entender isso, e é claro que não é por causa disso que a gente vai ser capacho dos outros idiota, que os outros vão pisar na gente, fazer o que quiser. Não é isso que eu estou falando. É colocar o outro no lugar dele, mas se preocupar em não levar isso a fundo, porque aquela pessoa nem merece que você dedique tanto tempo pensando no que ela fez de ruim, no que ela fez de ruim, no que ela fez e que você codificou como de ruim. Mas é entender que todos nós estamos num processo, seja consciente ou inconsciente, nós estamos num processo de evolução. Então, quando você entende que na verdade o outro também tá, e que o que ele fez às vezes para ele nem foi o que você tá sentindo, você começa a tomar o controle da sua vida e você tem uma vida mais abundante em todas as áreas. Então, o convite fica para que você fique nesse canal. Se você não é inscrito, que você se inscreva, para que você receba mais conteúdos como esse, para que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, não só quem você acha que precisa, porque às vezes a pessoa não tem consciência de que ela precisa. E fazer o quê? Mas para todas as pessoas que você puder, porque às vezes tem pessoas passando por problemas seríssimos emocionalmente e não sabe como sair, não sabe onde buscar ajuda. Às vezes pessoas dentro da sua casa que você nem sabe que está passando por um problema. Recebe um vídeo desse, entende como funciona e tem aí uma ferramenta para começar a mudar. Quero agradecer a sua atenção até aqui e dizer que para mim é um prazer indescritível. A palavra prazer é como eu consigo verbalizar o que eu sinto quando eu transmito conhecimento, quando você assiste aos vídeos que eu posto aqui. Mas vai muito além disso. Eu acho que não está numa esfera física, numa esfera emocional, numa esfera espiritual, energético. Eu não sei nem dizer que esfera que está. Eu só sei dizer que eu faço isso com muito, muito amor mesmo, entregando informação. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo até aqui e compartilhe com as pessoas. Pode ajudar muita gente toda essa informação que eu trouxe aqui. Até o próximo vídeo.